valha-me Deus, bonitas são. Ninguém pode negar. Parece um jardim interior. Mas o que é que eu faço tanta planta, pá? Isto fica bonito. Ficar, fica. Mas eu tenho a certeza absoluta que há coisas que têm sítios certos para estar. Por exemplo, há flores que precisam de sol, outras não precisam de sol. Há coisas que ficam bem na cozinha, outras dão boa energia e se calhar devem estar à entrada de casa. Também convém que não fiquem em esquinas, também já me ensinaram isso. Há determinadas plantas que não devem ficar em esquinas porque corta as más energias ou as boas ou lá o que é. Eu não percebo nada. Eu que estou muito satisfeita é que vem cá hoje a Paula Margaride para me ajudar a perceber de que forma posso tornar esta nova casa num espaço harmonioso e feliz. Pois é verdade, hoje estreamos um novo espaço na nossa tarde, as nossas dicas, e quem vai mandar nele é quem está aí em casa. Mas isso vou explicar só mais à frente. Para já, o que tem de ficar a saber é que se quer tornar a sua casa mais harmoniosa e feliz, tem de ficar atento às nossas dicas. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa tarde. Bom, mas há mais para ver na nossa tarde. Esta manhã eu recebi um vídeo do primeiro protagonista deste programa de hoje e até me emocionei. Ele ontem esteve a ver o programa, a nossa tarde, com a mãe, a Inês, e a reação dele, com 2 anos, foi esta. É o programa da Tânia! Oh, yeah! Gostas da Tânia, Manel? Gostas? Diz lá, Tânia! A minha! Não, é delicioso. Só apetece comê-lo aos beijos. Estive com ele lá em cima, na maquilhagem, e mal chegou ao colo da mãe, olhou para mim e disse: Anha, portanto, ele acha que a minha vida está a ser assim, alegre e feliz. O Manuel, para além de ser muito simpático, é um valente. Daqui a pouco vamos saber porquê. Mas há mais para ver no programa de hoje. Olhem quem também vai estar por cá. Hoje abrimos as portas da nossa tarde para receber a talentosa Fátima Campos Ferreira, que estará acompanhada por uma pessoa especial, daquelas que vale a pena conhecer. E também o premiado José Avilés vai passar por cá, é o chefe Estrela Michelin que irá inaugurar a nossa cozinha. A não perder, como já percebeu, temos aqui um programa cheio, uma coisa maravilhosa. O segundo filho da Inês foi um bebê muito desejado por toda a família. A pequena Margarida ia ter um irmão mais novo e todos esperavam ansiosamente pela chegada do Benjamin da casa. Tudo correu bem durante a gravidez, mas na primeira semana de vida descobriu-se que o coração do pequeno Manuel não estava bem. Esta mãe coragem soube que o pequenino, mas valente Manuel precisava não só de uma operação, mas de um novo coração. Era preciso e urgente fazer um transplante. É uma história que hoje vamos conhecer, que vai ser contada pela própria mãe. O bebê, já ouviram há pouco, é a extraordinária Inês Oliveira. Obrigada. Como é que está esse coração? Nervoso, mas Hoje é bem. uma pergunta que ainda por cima, utilizar a palavra coração na nossa conversa é maravilhoso por vários motivos, Inês. A sua história chegou-me pela sua própria voz. Foi a Inês que me escreveu uma carta a dizer que se um dia tivesse de contar a história da sua vida e do seu filho a alguém, seria a mim. Sim. E eu jurei a mim própria que isso aconteceria no lugar certo. E eu acho que nós estamos no lugar certo. Sim. Por isso, obrigada pela confiança, Obrigada, antes de mais. O ideal é começarmos pelo princípio. Já tinha uma filha, a Margarida, que atualmente tem 6 anos, que é toda expedita, já está de batom e tudo. Mas queria perguntar-lhe como é que correu a gravidez do Manuel. A Margarida queria muito um irmão. Queria muito o irmão. E a Inês queria muito um segundo filho. E eu também, sim. Apesar de não ter sido planeado, era muito desejado. E correu otimamente bem a gravidez. Com os enjoos normais do início, mas nada que não seja normal, não é? Normal. E pronto, e a gravidez correu bem até ao fim. E o parto também correu lindamente. E pronto, depois ele nasceu. E depois ele nasceu. Ele nasce, ele basicamente decide nascer, não é? O parto do Manel foi a coisa mais rápida que há na história daquele hospital. Foi um bocadinho rápido. Aliás, eu estava já no hospital há umas horas, mas sem estar em trabalho de parto, tinha só arrebentado as águas. Portanto, estava à espera, não tinha dores, não tinha nada, e quando comecei com dores foi de repente. Certo. Portanto, enquanto no bloco de partos se preparavam as coisas para eu pôr as perninhas, aquelas coisas todas, o Manel saiu. Ora bem, saiu literalmente. Basicamente, os médicos tiveram de deixar de fazer tudo o que estavam a fazer para retirar o resto do corpo do Manel cá para fora. Nasce um bebê, aparentemente saudável, muito bonito, mesmo. E, entretanto, muito pouco tempo depois começa a perceber-se que aquele coração estava um bocadinho descompassado. Sim, eu não percebi logo que era o coração, percebi que ele estava com uma respiração diferente. Fazia uns gemidos, cada vez que respirava, gemia.
eu sabia que aquilo não era normal, não é? Até porque já tinha tido uma filha. Já tinha tido uma filha, exatamente. E chamei a enfermeira. Aquilo estava um turno um bocado caótico, mas eu, pronto, Sim. disse, peço desculpa, mas o Manel realmente não está... Há qualquer coisa que se passa aqui. E chamaram depois a pediatra, a enfermeira assim que olhou para ele chamou a pediatra, e a pediatra assim que o viu disse que ia levá-lo para a neonatologia, só por descarte de consciência, para perceber o que é que se passava, porque efetivamente estava ali qualquer coisinha, que não era normal, mas eu longe de achar que era alguma coisa com o coração e tão grave, não é? Claro, claro. Entretanto, as coisas vão andando devagarinho e, portanto, de consulta em consulta, com algumas transferências para hospitais mais específicos e especializados Sim, na questão do Manel. ele durante essa primeira semana ficou em Cascais, não nasceu. Ele foi a Santa Cruz fazer um exame, acharam depois que não era voltou? nada grave, voltou para Cascais, no dia a seguir. E tivemos lá essa primeira semana e no dia que ele faz uma semana de vida é que ele durante a noite descompensou e os médicos perceberam que ele tinha mesmo que ir para Santa Cruz, porque em Cascais não existem cardiologistas pediátricos. Ele foi de urgência para Santa Cruz e quando chegou lá perceberam que aquilo que já tinham visto nele, que não era nada, tinha desenvolveu um problema que não estava na altura, que chama-se miocardiopatia dilatada. Basicamente o coração dilatou e ao dilatar Pode beber água, Inês, à perde vontade. a função. Ou seja, miocardiopatia dilatada. Pode beber água à vontade. Isto, para quem não percebe absolutamente nada de problemas cardíacos, estamos perante uma doença que, a uma determinada altura, pode tornar-se, de facto, muito complicada para um bebê recém-nascido, até para um adulto. No caso do Manuel, a determinada altura deste processo percebeu que ou havia um transplante ou nem uma cirurgia poderia corrigir. Foi imediato. Ele foi, portanto, foi num sábado e já não sei ao certo se foi segunda ou se foi terça, mas sei que foi logo a seguir. Houve um médico que veio ter connosco, nós chegámos à visita e disse-nos logo que tinham posto o Manel para a lista para transplante. Mas e o que é que uma mãe, o que é que o coração de uma mãe sente ao perceber que o coração de um filho não está a bater no sítio certo? Que é preciso um outro coração. Estamos a falar de um bebê recém-nascido, com todas as fragilidades que isso implica. Eu, na altura, porque o médico também na altura explicou-nos que tinham no posto em lista, no entanto, ainda estavam... Ele estava ainda à observação, não é? Estava a fazer uma medicação forte para ver se o coração reagia ou não. Portanto, havia a possibilidade de transplante, mas ainda havia a possibilidade de ele melhorar. E eu agarrei-me a essa possibilidade. Claro. Pus o transplante de parte, sim, durante bastante tempo. Os médicos iam falando nisso, obviamente, explicaram-nos sempre tudo. Aliás, são espetaculares aqueles médicos, adoro-os todos. Mas pronto, ao longo do processo depois eles foram-nos explicando que realmente... Porque ele melhorava um bocadinho, depois apanhava a infecção e piorava, voltava a melhorar, voltava a apanhar outra infecção, voltava a piorar. Pois, porque há muitos percalços no meio de todo este percurso. Entretanto, estamos a falar de um menino Manuel que esteve entubado durante muito tempo. Cada vez que tentavam desentubá-lo, ele sofria ali um bocadinho, portanto tinham que voltar a oxigená-lo e, portanto, para vocês foi viver diariamente e noturnamente num hospital, não é? 24 horas por dia. Sempre acreditou, Inês? Eu sempre acreditei que o meu filho se ia salvar. Sempre? Lá está, nunca focada no transplante, porque eu realmente só no dia em que me disseram mãe, apareceu um coração, é que eu percebi que pronto, é isto que vai acontecer. Porque, aliás, até então não. Ele no fim, aquelas semanas antes desse dia, ele estava muito mal já mesmo, portanto eu comecei a achar que realmente só o transplante é que o salvaria, até porque os médicos me diziam isso. Exato, então vamos pegar nesse momento, porque há um momento que não esquece, porque a Inês é super otimista, tem esse brilho no olhar, tem uma força que só as mães têm, não é? E uma crença, nós sabemos sempre que alguma coisa vai acontecer, mesmo quando está mal, nós sabemos logo, aqui há alguma coisa que também não está bem. Mas há uma determinada altura nesta viagem em que há um médico, em particular, que lhe diz as coisas de uma forma bastante clara e algo fria. Quer recordar-nos esse momento? Sim, isso foi logo na primeira... Houve uma altura que tivemos lá táxi de Santa Cruz para Santa Maria porque não havia vaga em Santa Cruz para o Manel, precisavam da operar das crianças. E o Manel teve que ir para Santa Maria e nessa noite ele não ia entubado, ia com uma ajuda para respirar, mas não era entubado mesmo. Sim. E quando nós lá chegámos, o médico percebeu que ele estava com bastantes dificuldades respiratórias e chamou-me para dizer que iam entubá-lo. E eu, pronto, porque para mim já não era novidade, eu já tinha sido entubado uma data de vezes, portanto disse ok. E ele então disse-me para sair, se eu não me queria despedir do Manel. Disse o quê? Para sair, mas se não se queria despedir do seu filho antes? Sim. Eu disse... Despedir para? Despedir para, vou sair um bocadinho e já volto, né? Porque em Santa Cruz tinha sido sempre assim. Claro. Mãe, saia, vamos entubá-lo e depois volta. Estava tudo bem. E ele disse-me, oh, mãe, eu já fiz isto muitas vezes, normalmente corre bem, mas pode não correr. E é só por isso que lhe estou a perguntar se quer despedir do Manel. E eu, doutor, mas pode não correr bem? Como assim? Ele, mãe,
nós vamos ter que sedar o Manel para poder entubá-lo. O coração dele está muito fraco e ao sedarmos podemos perder o coração e não conseguir ir buscá-lo, não é? E eu aí percebi que podia correr mal naquele dia, finalmente. Acho que foi a primeira vez que eu tive um choque mesmo com a realidade. Aí eu percebi, o meu filho está mesmo mal e o meu filho pode morrer. E deu-lhe um beijinho? Não. Porque não era preciso no seu coração? Não. Eu disse ao meu médico, eu vou lhe dizer adeus, mas eu já venho ter com ele daqui a bocadinho. E ele vai estar aqui para E ele vai estar aqui para me receber. E eu saí em prantos, como deve calcular, não é? Estava sozinha? Estava sozinha porque era de madrugada. Portanto, nem sequer podia ligar a ninguém. Sim. Fui ao grupo das mães, que a Tânia conhece. Sim, no Facebook. E fiz um post a pedir para quem estivesse acordado, porque há sempre mais acordadas, não é? Sim. Quem estivesse acordado para fazer para rezarem pelo meu filho, porque ele ia passar por um momento complicado. Sim. E precisava muito de rezar sempre por ele. E houve muita gente que rezou. E houve muita gente que rezou. E há muita gente hoje que, quando me encontra nos grupos, me diz: olha, a mãe do Manel. Sim. Portanto, muita gente ficou com o Manel no coração. Sim, claro, também não é caso para menos. Sim. Entretanto, corre tudo bem. Corre tudo bem. Na verdade, a Inês volta para dentro da sala onde acreditava que tinha deixado o seu filho bem e bem vivo. E foi verdade. E, entretanto, continua mais um ciclo de tratamentos altos e baixos na recuperação. Portanto, havia ali sempre uma situação muito periclitante. Mas há um dia em que foram comer qualquer coisa no hospital e lhe ligam, mas a Inês achou estranho. Achei estranho, porque eu estava no hospital e vejo uma chamada. Eu sabia que eu tinha, apesar de ele não estar bem, está nos cuidados intensivos, portanto não está bem. Mas eu sabia que ele estava estável no momento em que eu deixei para ir jantar, portanto achei estranho naquela meia hora ele ter acontecido alguma coisa. Aconteceu? Portanto não achei mesmo que isso pudesse ser possível. Portanto vi a chamada, atendi e perguntaram-me se era a mãe do Manel e que precisavam de falar comigo. Eu disse: ok, eu estou a caminho da UCIBED. Sim. Mas está no hospital? Eu disse: sim, estou, vim só jantar. Então quando cá chegar já falamos. Ok. Eu desliguei a chamada e depois é que me viu a ficha. Não é normal estarem-me a ligar, estou aqui há um mês, nunca me ligam. Passou-lhe logo a fome, claro. Fui a correr. Claro. Claro. Fui a correr para os intensivos e assim que lá cheguei, a médica estava à minha espera à porta. Mandou-me entrar numa sala, que não era a sala onde estava o meu filho. Aí comecei a ficar preocupada, porque o meu filho estava lá ao fundo e porque é que eu não podia passar dali, não é? Ela mandou-me sentar e eu cada vez mais nervosa. E ela disse-me desta forma: Inês, apareceu um coração para o Manel. Ai, meu Deus, Inês! Podem aplaudir. Que há a salvação de um bebê aqui, não é? Exatamente. Mas, por outro lado, para haver um coração para o Manel, houve uma vida que se perdeu noutra exatamente. família. Há um coração para o Manel e, portanto, há aqui uma esperança muito grande, mas há também, com certeza, dentro de si, um medo enorme que é, enquanto ele estava aqui, resguardado, entubado, com médicos 24 horas por dia, nada de muito grave lhe pode acontecer assim de repente. Mas uma operação a peito aberto, retirar um coração para colocar outro, é outro caso. Exatamente. A operação ficou marcada para quanto tempo depois desse telefonema? O dia a seguir. Pois. Isto foi à noite e ele ia ser operado no dia a seguir de manhã. E o que é que... É um misto, Tânia, é um misto de sentimentos, porque eu no momento, primeiro foi, pronto, há um coração. É o que a gente precisava neste momento, não é? Mas depois logo assim o pensamento foi, pode correr mal. É um bebê de 2 meses? É um bebê, 3, tinha 3. Tinha feito 3 uma semana antes. Sim. E não chegava a 3 quilos? Nessa altura já tinha 3 quilos, sim. Ele chegou aos 2,5 kg, mas nessa altura já tinha os 3 quilos. Aliás, precisava ter 3 pequeno. quilos para fazer também essa operação. Tinha de estar o maior possível, mesmo assim estava muito pequenino. Mas pronto. Portanto, o medo era esse, era por um lado, era uma balança autêntica. Eu tenho um coração, claro. Portanto, pode correr bem, mas também pode correr mal. E se correr mal, acaba amanhã. E se não acontecer esta operação, ele pode durar mais um mês, uma semana, não sabíamos, não é? Mas estava cá. E eu sentia muito... Não, obviamente nunca ia dizer que não queria essa operação para o meu filho, porque estava fora de questão, mas sentia muito esse medo. Durante essa noite só pensava nisso: se corre mal, eu vou-me culpar o resto da vida por não ter dito, não, esperem, porque eu tenho aqui mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses, o tempo que fosse, mas estava comigo aquele tempo. Eu percebo tão bem. É, né? Qualquer pessoa entende isso, não é? Mesmo que é um bocadinho egoísta, mas é muito o egoísta, amor a falar muito sempre egoísta, muito mais sim. alto do que tudo. Não se consegue controlar um amor avassalador que uma mãe sente por um filho. Exatamente. E um pai, naturalmente, mas estamos aqui a falar de 2 mães especificamente. Antes de chegar à altura do transplante, que ele entra em sala de operações no dia seguinte, está das 8h30 da manhã até às 2h30 da tarde em bloco operatório. Durante esse tempo todo, pegava no seu filho ao colo? Como é que era a sua relação tátil com ele? Os bebés, quando estão entubados, não devem ser manuseados. Aliás, os enfermeiros e os médicos têm as técnicas para fazer, claro. Não é? Mas os pais não devem pegar-nos ao colo só pelo perigo de aquilo sair do sítio e pode correr mal. Claro. Pronto. Portanto, nós não pegamos nos nossos filhos quando eles estão entubados. Portanto, houve alturas em que ele não estava entubado, em que eu lhe peguei ao colo, pegava sempre, não é? Mas quando estava entubado não podia. E como é que a Margarida, tão pequenina, tinha
4 anos? Sim, 4 anos acabaste de fazer. 4 anos na altura. Como é que ela lidava com tudo isto? Primeiro, a vontade enorme de ter um bebê que não estava com ela, não é? Exatamente. Humano. Depois, a necessidade imensa de ter a mãe e o pai perto dela, que também estavam em Tinha mais rotatividade. o pai ia tendo, a mãe Sim. é que tinha mais menos. Como é que ela lidou com isso? Sentiu que nessa altura... Eu acho que ela... Eu tenho um orgulho imenso da minha filha. Eu Acredito. acho que ela cresceu muito nessa altura, foi obrigada a isso. E não me cobrava as ausências, pedia-me sempre a ficar com ela, como é lógico. Quando eu tinha que me ir embora, ela pedia sempre a ficar. Mas não chorava, não fazia birras, disse, mãe, tem que ir ter com o mano. E ela aceitava. E era muito positiva. Sim. Houve um dia que eu chorei à frente dela, evitava sempre. Aliás, eu evitava chorar de todo. Não chorei muito durante o processo. E houve um dia que as coisas estavam mesmo mal. Até acho que foi nessa altura que esse médico teve essa conversa comigo. E eu chorei à frente dela. E ela perguntou, mas estás a chorar porquê, mãe? Só filha, porque o mano... Porque eu até então tinha dito sempre que o mano ia ficar bem, ia trazê-lo para casa. E chegou um ponto que eu comecei a pensar, se cá estou-lhe a dizer isto, mas eu não sei se vou trazê-lo. Se ele não vem, é pior, não é? Então nesse dia eu disse, olha, Margarida, a mãe está a chorar porque o mano está muito doente, como sabes, e a mãe não tem a certeza já se algum dia vamos conseguir trazer o mano para casa ou não. E ela ficou a olhar para mim, mas porquê? Eu disse, filha, porque os médicos podem não conseguir tratar do mano. Ela, mãe, não te preocupes. Se os médicos conseguirem tratar do mano, levamos ele para outro hospital e os médicos do outro hospital vão tratar dele. A grande Margarida. Pronto. Exato, Bem deu-lhe uma visto. grande lição de vida, Pois não foi? deu uma imensa força nesse dia. Acredito que sim. Bom, vamos centrar-nos neste dia em particular em que entregou o seu bebê a uma equipa incrível. 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 O que é que pediu ao médico antes de o ver passar, já sedado, para Sim. ser operado ao coração? Nós falámos muito pouco. O médico perguntou-me se eu tinha questões. Eu não quis fazer questões. A única coisa que eu lhe pedi foi que ele me entregasse o meu filho vivo como eu estava a entregar a ele. E ele deu uma palmadinha nas costas e fez-me assim e seguiu o caminho. E depois voltou? E depois voltou para me dizer que tinha corrido tudo bem. E a Inês? Foi um alívio. Aliás, por acaso até há uma situação engraçada. No momento não foi logo um alívio. Porque nós não estávamos lá quando o médico foi ter connosco. Porque o pai do Manel, que estava cheio de fome, só queria comer. E eu, enervadíssima, porque queria estar ali. Homens, não é? Homens. E já não podia ouvir, eu disse, vamos comer. E foi precisamente quando nós fomos comer que vieram ter connosco para dizer que tinha corrido bem. Portanto, eu quando chego lá, está uma funcionária a dizer, mãe do Manel, já teve vindo o Dr. Miguel à sua procura. E eu apeteceu matar o senhor na altura, não é? Claro. O senhor... O seu marido meu na marido na altura. altura, exatamente. Portanto, fiquei muito enervada, fui à procura do médico, já não encontrei o médico, até que, entretanto, veio a outra médica do bloco e pronto. Mas já sabia que estava tudo bem, porque a senhora tinha-me dito que... Tinha vindo ter comigo para dizer que estava tudo bem. Sim. Mas, claro, que queríamos ouvir aquilo da boca de um médico, não é? Muito bem. E foi um alívio enorme, foi um alívio enorme. Inês, até eu estou aliviada. Bom, todos sabemos que as equipas médicas e de enfermagem são muitas vezes os nossos anjos da guarda na Terra. E neste caso foram mesmo. A Inês Carranca foi conhecer parte da equipa que cuidou do Manel. Boa tarde, Tânia. Estamos precisamente no Hospital de Santa Cruz. Foi aqui, no Serviço de Cardiologia Pediátrica, que o pequeno Manuel, há precisamente 2 anos, foi transplantado ao coração. Tenho comigo parte da equipa médica que acompanhou este processo do Manuel, o Dr. Rui Anjos, que é o médico responsável aqui pelo Serviço de Cardiologia Pediátrica, e também as enfermeiras Paulas, que trataram muito bem do pequenino Manuel de 2 meses. Felizmente, estes casos, não há assim tantos casos como o do Manuel, que uma criança que precise de transplante, mas o Manuel tem energia para dar e vender agora. Tem, felizmente que tem. Felizmente ficou muito bem. Um bebé que logo que nasceu começou com problemas, não chegou a ir para casa, teve internado durante 3 meses até ser transplantado. Portanto, uma situação complicadíssima. Felizmente não há muitas situações dessas, mas ele teve internado em 3 hospitais diferentes. O último mês de vida foi ligado ao ventilador e felizmente depois conseguimos transplantá-lo e ficou ótimo, ficou ótimo. Doutor Rui, para que lá em casa também consigamos perceber, quando estamos a falar de um coração de um bebé de 2 meses, estamos a falar de um órgão com este tamanho. Talvez mais pequeno do que isto. É um bebé que tem 2 meses, mas ele tinha só 3,2 kg quando foi transplantado. Portanto, um bebé que não conseguiu ganhar peso desde que nasceu até ser transplantado e, portanto, tinha um coração muito pequenino e daí também a grande dificuldade de arranjar um coração para o Manuel, não é? Na altura. E aqui todos recordam o pequeno Manuel, até porque foi o último bebé aqui, a última criança aqui a ser transplantada no hospital. Sim, foi o último a ser transplantado e o mais pequeno, transplantado com 3,2 kg, não é? 3 meses, mas 3,2 kg, portanto, muito pequenino.
levantando dificuldades de ordem técnica, não só em relação ao tamanho do coração do dador, teve que ser também um coração muito pequenino, de uma bebé que tinha falecido na altura, e depois a dificuldade técnica toda que está à volta da cirurgia cardíaca, um bebé tão pequenino, não é? E o pequeno Manuel foi muito bem tratado pelas enfermeiras Paulas. Eu já disse aqui ao Dr. Rui que aqui só aceitam enfermeiras Paulas, não é? São todas Paulas. Não, não são. Recordam-se com muito carinho do pequeno Manuel. Sim, com certeza. Era um bebê muito pequenino, muito débil na altura, mas com uma força extraordinária e eles recuperam-se super bem. São uma lição de vida para todos nós, de facto, porque a força que eles têm, apesar de serem tão pequeninos, de uns lutadores. Nós chamamos sempre os pequenos corajosos. E aqui, esta enfermeira Paula tratou do Manuel assim, na altura em que ele esteve nos cuidados intensivos, portanto ali uma parte dramática e problemática. Sim, eu trabalho nos cuidados intensivos, por isso nós recebemos o Manel quando saiu do bloco. Somos nós que os vamos buscar. E lembra-se bem do Manuel? Lembro-me bem de antes também, porque ele chegou e esteve lá connosco, e principalmente um bebê muito irrequieto, que fazia muitas travessias, entre aspas, por isso deu-nos algum trabalho nesse sentido. Mas sim, a seguir ao bloco ele esteve lá, é sempre, quando são operados. O pós-operatório é sempre feito na unidade. E aqui disseram-me, assim que cheguei aqui a este serviço de cardiologia pediátrica, que encontrar um coração para o Manuel foi um milagre. Sim, é muito difícil, não é? Haver um dador compatível com o coração de um bebé de 3 quilos, não é? Tem que ser uma criança que infelizmente não tem hipótese nenhuma, já tem morte cerebral, portanto é uma criança também muito pequena e que acaba por ser um achado raríssimo. É muito difícil arranjar um dador, mas felizmente surgiu na altura certa e o Manel estava de facto numa situação muito crítica quando foi transplantado, muito crítica. E agora está ali cheio de energia e cheio de força. Eu, em nome das mães e dos muitos maneiros que de certeza que há em Portugal, agradecer a esta grande equipa aqui do Hospital de Santa Cruz que faz a diferença neste serviço de cardiologia pediátrica. Beijinhos, beijinhos Inês e beijinhos Manuel. Beijinhos, querida Inês, também, e um grande beijinho para toda essa incrível equipa. Inês, percebi também no seu olhar, enquanto estava a ver esta equipa, que às vezes voltar atrás tem o seu quê de alívio por já ter passado, mas o seu quê de doloroso, por voltarmos de alguma maneira a viver todas as emoções. É assim, nós acabamos, o Manel, obviamente ele foi transplantado há 2 anos já, mas é um bebê que vai ter que ser seguido sempre, portanto nós vamos muitas vezes ao hospital, portanto acabamos por estar, é a nossa realidade, não é? Claro. Mas sim. É sempre sim, complicado. claro que sim. Quais são... O Manel foi crescendo, portanto, sempre muito bem acompanhado. Perceber que ele agora continua a ser um bebê muito fofinho. Que idade é que ele já tem agora, neste momento? Tem 2 anos. Pois é, porque eu acho que ele tem 2 anos, mas não sei se está quase a fazer 3. Não, fez 2 em janeiro. Fez 2 anos Fez 2 agora. anos a semana passada que fez... Não, fez dia 21 de abril. Dia 21 de abril, 2 anos que fez o transplante, exatamente. E pronto, tem 2 anos. Exatamente, tem 2 anos. É uma coisa maravilhosa de doce. Quais são os cuidados principais que não podem ser descurados nunca numa criança que foi transplantada? Portanto, a medicação é essencial para não haver a rejeição do órgão. E faz muita medicação e as horas certas, portanto, essa parte... Diariamente, claro. Diariamente e para sempre. E para sempre. E depois é ter cuidados com... Portanto, ele não pode estar em sítios... Já estou a ouvi-lo? Eu também estou a ouvi-lo. Não Ele já convém estar vai. em sítios, centros comerciais. Portanto, se eu tiver que ir a um centro comercial com ele, evito ir. Mas se tiver mesmo que ir, levo com máscara. Ao hospital também vai sempre de máscara. Certo. Portanto, tem que comer comidinha feita na altura, não convém comer comida aquecida. Não deve comer sopas que não sejam do próprio dia. Convém ser feito no próprio dia, ou estarem congeladas, portanto, por causa das bactérias. Escola, neste momento, ainda não pode, por causa das doenças, que os meus apanham todos nos infantários, não é? Então a Inês teve de deixar de trabalhar. Tive de deixar de trabalhar. Certo. Porque o Manel apanhar uma coisa que uma criança normal apanha, no caso do Manel, pode ser fatal mesmo. Portanto, não é a doença em si, mas pode ter consequências que, pronto. Então ele está em casa comigo e estamos muito bem. E estão muito bem. Como é que são os vossos dias, Inês? Olha, são de muito, ele é tão muito alegre, mimo, não é? sim, ele é muito alegre, ele é uma criança muito vivaça. A irmã vai para a escola de manhã, chega a casa às 3, quando vai passear com o pai. E depois estamos ali todos, os 3. Às vezes passeamos também, não é? Mas sim, é muito bom. Muito é bom muito e bom estar muito com ele, mimo, não não é? Sim, muito mimo. Às vezes há quem me pergunta, não estás farta de já estar em casa? É muito tempo em casa, e é de facto muito tempo em casa. Pois. E às vezes sinto falta de ter um bocado de vida,
No entanto, eu só posso ser grata pela vida que tenho, não é? Sim. Depois daquilo que podia ter sido a minha vida, eu sou muito grata pela vida que tenho hoje. Aquilo que poderia ter sido a sua vida ou o que restaria dela, não é? Exatamente. Estamos agora com um bebê Manuel, com 2 anos, uma menina Margarida, com 6, que é mais crescida do que aquilo que provavelmente seria se não tivesse acontecido isto tudo. Sem dúvida. É crente? Em Deus? Em alguma energia diferente? Em Deus mesmo, sim. Nossa Senhora de Fátima, sim. Sim. Agarrou-se sempre também muito à fé? Aliás, eu acho que sou hoje ainda mais do que era, sempre fui, mas fiquei mais ainda depois do Manel ter descoberto a doença dele, não é? Não é só depois do transplante, é durante o período até lá chegarmos. Sou muito crente, sim. E tenho a certeza que fomos ajudados. A medicina, obviamente, como é óbvio, tem um papel fundamental, não é? Mas sim, tivemos só pode. Porque as probabilidades eram mínimas. E ele teve tudo a favor dele. E porque nós ouvimos, de facto, os médicos a dizer esta criança era muito débil. Foi o bebê mais pequenino que alguma vez foi transplantado neste hospital. Sim. Pegar um bebê, tirar o seu coração, colocar lá o outro e perceber como os bebés, de facto, vêm iluminados, não é? De algum sítio. Do amor que nós lhes damos, talvez. Mas que a recuperação dos bebés é sempre muito diferente, apesar de tudo. Sim, é difícil. Mas temos que acreditar sempre. Temos que acreditar sempre que os nossos filhos vão conseguir dar a volta. Claro. E estar sempre ao lado deles. E dei sempre muita força. Ele era muito pequenino. Não percebia o que eu lhe dizia, mas sentia-me ali, não é? Eu falava muito com ele. Sentia se calhar ainda mais, porque ainda agora estava dentro de si. É? Exatamente, é verdade. Muito pouco tempo antes ele ainda estava dentro de si. Inês, neste processo ninguém se cura sozinho. Claro. Ninguém consegue recuperar sozinho. Há aqui uma série de profissionais, mas antes de serem profissionais, boas pessoas, de uma associação que tem o nome perfeito, que é a Coragem, que ajudaram muito, não é? Que pessoas foram estas? Qual foi a importância delas? E assim, eu durante o processo da doença de Manel não estava muito ligada à associação. Claro. Estava muito focado no Manel. Portanto, eu posso falar dos médicos, sim. Médicos, enfermeiros, é óbvio, toda a equipa. Há muito pouca gente que eu posso dizer que não ficou no meu coração. Sim. Foram todos fantásticos, trataram-me super bem. O meu filho, obviamente, também, não é? Eu não posso nomear, porque... Sim, eu sei, não diga nomes, depois esquecemos-nos sempre de alguém. Exatamente. E depois o nosso... É uma chatice. Não nos perdoamos por nos termos esquecido. Mas é uma associação que apoia famílias. Sim. Enfim, nem todas as pessoas que têm a infelicidade de ter um filho a precisar de um transplante ou uma intervenção cirúrgica, grave, neste caso ao coração, vive perto do centro hospitalar, não é? Portanto, os médicos e os enfermeiros deparavam-se muitas vezes com situações que tinham a ver com pessoas que viviam a 300 km de distância, ou mais ou menos, mas que não tinham onde ficar. Os filhos estavam internados e ficavam ali sem nada. A associação tem esse papel muito importante nessas famílias, sem dúvida, porque existe, inclusive, sei que existe uma casa ali nas redondezas do hospital, onde pais que vêm de fora, de longe, podem ficar, e sem dúvida que para essas pessoas tão longe é um apoio essencial. Então vamos conhecê-los melhor. Vamos saber mais sobre a importância do apoio à família nesta fase, muito difícil, e por isso vou pedir que se juntem à conversa da Associação Coragem a médica cardiologista Inês Mendes, a enfermeira Clara Garnacho e também Raquel Rodrigues, uma mãe que recebeu o apoio desta associação. Um aplauso para as três. Bem-vindas. Bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada. Ora, muito bem. Hoje vamos fazer aqui um bocadinho ao contrário. Vou pedir à Inês que me fale... A Inês, exato, qual delas? Aqui está a médica. Ainda hoje, a Inês é a médica que acompanha o Manel. Aliás, esse brilho no olhar, acredito que seja também muito pelo facto de ter uns olhos muito bonitos, mas é uma emoção muito grande. Estamos a falar de um bebê que lhe é muito querido, certo, doutora? É maravilhoso, é quase um milagre que nós assistimos, não é? O nosso dia-a-dia no hospital, mas de facto não podemos ser indiferentes a estas situações. O Manel marcou-nos de uma maneira muito especial por vários motivos. O Manel, a família do Manuel, mas de facto era um bebê muito pequenino, um bebê que nos chegou, nós sabemos dele com poucas horas de vida, recebemos o telefonema de Cascais, que tinha um bebê muito instável, recebemos-lo passado poucos dias e depois foi uma batalha de 5 meses, na verdade, porque ele foi transplantado aos 3 meses. E teve depois toda a recuperação durante mais de 2, portanto ele teve alta, foi para casa pela primeira vez, ainda todos
nos lembramos desse dia aos 5 meses de vida. E, portanto, é um orgulho enorme para todos nós. É a razão do nosso trabalho e é uma alegria. E estes finais felizes, que são ao mesmo tempo recomeços felizes, é tudo o que se quer desta vida, não é? Sem Tudo o que dúvida. se quer. Sem dúvida. Enfermeira Clara, é um prazer recebê-la. Muito obrigada por estar connosco. Obrigada. Neste caso em particular, e nós mais à frente também, noutros programas, vamos falar sobre a importância das enfermeiras, que às vezes, até antes da equipa médica, estão ali mesmo colados a estes bebés e criam. Neste caso, então, ainda por cima, criam associações que são, de facto, um ato de coragem. O que é que esta associação representa para as mães, hoje em dia, que têm esta possibilidade de ser apoiadas por alguém, que antigamente não existia? Esta associação vai apoiar as crianças e os pais, a família em si, que, como nós já percebemos, são situações muitas vezes complicadas. E nós estamos ali... Pronto, também já foi falado que nós agora temos uns apartamentos que foram cedidos pela Câmara de Oeiras para criar 2 apartamentos para os pais, alojar as famílias que vivem de longe, que isso é muito importante. Isso é Portanto, recebemos crianças de todo o país, dos Açores, da Madeira, do Algarve, de Coimbra, e que não têm, muitas vezes os pais têm dificuldades económicas para se manterem cá. E dormiam ou no quarto com os bebés ou no carro, tantas vezes. Sim, muitas vezes dormiam no carro ou em casa de familiares, mas alguns nem têm. Pois, muitas vezes não têm, ou então, pronto. E então esta ajuda foi muito boa, estes 2 apartamentos e muito mais coisas. Temos apoio, a associação tem conseguido angariar bastantes fundos, temos melhorado bastante o nosso hospital, temos feito remodelações nos cuidados intensivos, no nosso serviço de internamento. Tem sido essencial. E agora, pronto, promovemos campanhas de angariação de fundos. Claro, por exemplo, temos aqui este coração. Os corações anti-stress, Estes corações anti-stress. É que às vezes bem falta-me faz, com licença. Tivemos uma campanha que foi um coração por um ecógrafo, em que vendemos estes corações e conseguimos comprar um ecógrafo, que é um equipamento fundamental aqui no nosso serviço. E onde é que se podem comprar estes corações? No Hospital de Santa Cruz. Muito bem, claro, temos que dizer tudo. Nós não podemos deixar a informação à metade. Portanto, já percebemos que estamos aqui numa associação que é de facto um verdadeiro ato de coragem e de amor. Agora passo aqui a falar um bocadinho com a Raquel, bem-vinda. É também uma mãe que tem um sorriso incrível, tal como a Inês, e cujo filho, um dos filhos, o Arthur, que neste momento também já é crescido, não é? Tem a idade da Margarida e do meu Tomás, tem 6 anos, também passou por momentos muito complicados e de que maneira ajudada aqui por esta associação. Quer contar-nos um bocadinho da sua história, Raquel? O Arthur foi detectado na gravidez, a situação dele, no Hospital Santa Maria, foi lá que ele nasceu. Tivemos momentos muito complicados, enormes mesmo, desde o momento que soube até ao nascimento dele, em que eu senti um bocadinho o apoio abandonado que o hospital me estava a dar no Santa Maria. Um vazio de informação e de afeto, não é? E então foi graças a uma doutora da ecografia que nos ajudou e que nos orientou para que nós conseguíssemos ser encaminhados para o Hospital Santa Cruz. Mas o Arthur teve também uma série de altos e baixos neste processo todo, não é? Era quando as coisas pareciam que estavam a correr muito bem e havia um arco-íris e um pote de ouro no final da estrada, vinha uma trovoada e voltava tudo para trás. Exatamente. E outra vez a caminhar para a frente, um processo difícil. Foi dos 8 meses aos 18 meses, foi isso mesmo. Sim. Foi como dizer, estava a aprender a andar e de um momento para o outro voltava tudo para trás. Tudo para trás. E hoje em dia, como é o Arthur? Hoje em dia, o Arthur é uma criança feliz, uma criança como todas as outras crianças. Neste momento, quem passar por ele, ninguém diz aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Simplesmente olham e dizem, mas é uma criança normal. E é isso que eu quero. É que ele seja uma criança normal e feliz. Claro, essencialmente. Só tenho pena não lhe poder realizar um sonho. Qual é?
conheceu Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus, isso é ser tão jogador de difícil. futebol. Ai, pois é, ainda por cima ser jogador de futebol. Olha, prometo que São um logo dia... dois fatores. Olha, se fosse o Rui Patrício ainda ajudava, que sou amiga dele. Agora o Cristiano Ronaldo não consigo. Olha, mas se conseguir, diga-me que eu peço para o Tomás também, que ele também gostava, está bem? Olha, Raquel, só aqui um detalhe. Em relação ainda ao Arthur, a Raquel já era mãe quando nasceu o Arthur. Exatamente. E no meio de todo este furacão e tempestade de emoções que aconteceu na sua vida, aliás, foi assaltada, a vossa casa foi assaltada no dia em que verdade. souberam que o vosso filho estava pior, bem, enfim, tudo podia acontecer. Exatamente. E no meio daquilo tudo, engravida espontaneamente. Quer dizer, não foi espontaneamente, a gente sabe como é que se engravida. Mas tem de estar à espera, intervalos não é? de ida ao hospital e voltar, engravidei naturalmente. O meu mais velho nasceu por uma fertilização in vitro. O Arthur ficou congelado 3 anos. Exatamente, não foi para o próprio Arthur. Numa transferência Exatamente. de embrião congelado. E, claro, Portanto, achava que espontaneamente ou naturalmente seria difícil. difícil E no meio voltar a daquilo tudo, engravidar. nasce um bebê. É verdade, nasceu o Miguel, que neste momento está com 4 aninhos. Ou seja, é mãe de 3 filhos e está muito Maravilhosos. feliz. Raquel, obrigada Maravilhosos. também. Nada. Obrigada. Agora pensarão lá para casa. Na reta final desta conversa, vimos o Manel, já falámos da Margarida, o Arthur e os restantes meninos estão na escola e não vamos ver a Margarida e o Manel, os filhos da Inês. Era o que faltava. Vem já. Vou ali que eles estão atrás da porta. Eu só quero imaginar o que é que uma criança de 6 anos está a fazer, de mão dada ao humano que tem 2. E, portanto, é o Manel e a Margarida. Eu vou ver o que é que eles andam a fazer. Vou bater à porta. Não foi preciso! Olá! Quem é a mãe? Sim. Oh, tão lindo! Anda cá, Margarida, dá a mão. Se isto não é o melhor que há. É a mãe, não é? É a mãe. Está aqui o Manel. E a Margarida. Que delícia! Vamos sentar aqui. Está aqui para depois? Eu já sei, estou aqui a falar baixinho, mas eu já sei que o Manel, este sonho de bebê, gosta muito de me ver na televisão, mas ao vivo não tanto. Na televisão, quando começa a nossa tarde, ele adora. Mas depois chega aqui e quer a mamãe, não é? Vamos lá. Estás à vontade? Ele é crescido, ora para isto. Aí vai ele todo lançado, Margarida, eu gostava de saber se te puseram o batom que tu pediste. A Lara pôs-te batom? Sim. Tu és muito vaidosa? Sim. Como menina que és, não é? És muito vaidosa. Uhum. Tu já sabes ler? Não. Mas tu estás no primeiro ano já? Não. Vais entrar agora? Sim. Depois tu fizeste 6 anos, mas Já vais nasce. entrar agora, és condicional. Exato. Mas é assim mesmo. Então o que é que tu gostas mais de brincar? Bonecas. Ai, que bom. Ainda por cima tens um boneco. Um boneco em casa, que ele depois, quando não está a mãe, olha para o lado e diz, mana, vai também. Não interessa, neste carro eu levo, está tudo bem. Gostaste de vir à televisão? Sim. Sim? Ainda bem, fico muito satisfeita. Manela, obrigada por teres vindo. Gostei muito de ter cá, está bem? Sim? Ó Inês, faz lá só aquele bocadinho que dizia há pouco, que era, vamos ao programa da Tânia. Ele faz, Manela! Manela! Como é que era? Como é que ela dizia? É o programa da Tânia! Programa da Tânia! O programa da Tânia! Mas há outra coisa que ele faz também. Sim. Esta parte não vai gostar muito, mas tem que ser. Não faz mal. Manela, me fica! Mas repare na diferença. É o programa da Tânia e são os 2 braços. Bem, fica um só. Olha, o que interessa é que estejas feliz e se calhar vais ser. A tia Tânia tem um presente para vocês. Um para cada um, pois claro. Por isso vamos pedir aqui à querida Margarida que venha até aqui para nos dar estas recordações, para que não passem, claro, a vossa passagem pela nossa tarde. Ainda mais temos aqui os telespectadores mais pequeninos que existem. Obrigada, Margarida, minha querida. Este é o do Manel, este é o da Mana. Portanto, está aqui. É a Margarida. Eu vou apontar para a Margarida. É a Margarida, já temos que ligar um bocadinho. Podem abrir, abre lá, vê se gostas. Aproveita enquanto eles abrem o presente, que a Inês quer dar uma palavrinha só para terminar, não é? Sim, era só prestar uma pequenina homenagem, porque infelizmente nem todos os casos têm um final feliz como o de Manel. E recebemos hoje a notícia do, infelizmente, uma pequenina não teve a mesma sorte e acabou de partir. E queríamos deixar um abraço a estas famílias que infelizmente não têm este final feliz.
mas que são igualmente guerreiras como todos nós. Claro que sim. E estamos todos juntos nesta viagem. Muito obrigada, Inês. Obrigada, Um Inês. grande beijinho de condolências em nome de toda a equipa para esta e tantas outras famílias. Agradecer mais uma vez à Margarida, que a partir de hoje vai poder bordar os seus próprios vestidos, como vaidosa que é, de certeza que vais ter muito jeito. E vamos ter muitas construções lá em casa, aqui pelo Manel. Doutora Inês, muito obrigada por ter vindo. Enfermeira Clara, obrigada também. E Raquel, um dia destes vou convidá-la para vir cá com tempo contar também a sua história. Já agora gostava também agradecer ao JECA, Jardim Escola Casa Azeitão, que foi um grande apoio que deram aos meus filhos o tempo todo que tive com o Arthur no hospital. E eu tinha que agradecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Até já. Deixem-se estar, deixem-se estar. São histórias incríveis, não são? São mesmo. 761 100 800 é o número de telefone do seu passatempo de casa. São 20.000 euros e um automóvel que pode ganhar já no próximo sábado. A mecânica é simples, é aquela que conhece desde sempre. Liga para este número de telefone, gasta €1 mais o IVA, mas habilitação de prémio incrível. 20.000 euros num cartão multibanco, é um cartão com o qual só pode efetuar pagamentos, nem levantar, nem transferir dinheiro, mas 20.000 euros em pagamentos, pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado, outros pagamentos, são os impostos, são as contas da casa, aquelas habituais de água, de luz, de gás, enfim, tudo pode ser pago com este cartão. Depois, vamos ao prémio gordo, ao bem simpático BMW 116D, um carro giríssimo, 0 km. Ele é preto, só por uma questão de particularidades, mas o importante é que cheira a novo, é um carro giríssimo para levar toda a sua família em segurança, como os carros novos de resto normalmente acontecem. Portanto, 761 100 800 é o número de telefone do seu passatempo de casa. Já sabe que é já no próximo sábado, no final do programa, aqui em Portugal, que fica a saber se é ou não o grande vencedor. Por isso, olhe, aproveite, tenha bateria no seu telemóvel e esteja atento, porque pode ser o seu dia de sorte. 761 100 800. E arrumamos o nosso passatempo por aqui. E como toda a nova casa merece estar organizada, harmoniosa e cheia de boas energias, vamos saber como fazê-lo com a arquiteta Paula Margarido, que já está ali à minha espera. Vou lá ter com ela. Ai, está aqui! Espera, não estava aqui! Pensei que já estava ali. Venha, Paula! Ai, é para vir para aqui? É! Ai, que lindo! Olá! Tá então, bom? Paula, eu pensava que nos íamos encontrar na cozinha, sabe porquê? Vou-lhe explicar. Quando comecei o programa, andava eu feliz e contente pela cozinha, a pensar assim, deixa lá ver onde é que eu ponho as plantas. Então pensava que estava ali à minha espera, está aqui no Não, porque hall. eu estou aqui no hall para me mostrar aqui umas coisas. Vou ajudá-la, diga-me lá. Já eu vou levar uma velinha. Ai, vai, é bom sinal? É, Então vai, eu vou ajudá-la. E levo os meus cristais. E o lírio? E a Tânia leva o lírio. E aqui eu só queria dar uma pequena dica. Força. Este hall está muito bem organizado. A sério? Ai, obrigada, ainda Sabe bem. porquê? Porquê? Porque tem aqui uma imagem inspiradora, que é um quadro que podemos pôr no hall. Uma plantinha. Que É sempre fundamental bom. ter a entrada de casa? Muitas plantas e um sofá. Sim, acolhedor. Que é para sentar e tirar os sapatinhos. Ai, é verdade, isso é fundamental, não é? No Tiramos norte da os Europa sapatinhos. toda a gente se descalça para entrar dentro de casa. E agora também. Graças ao livro. Que bom, pensava que não estava apto para descalçar. Então podemos entrar? Agora podemos entrar. Podemos entrar? Um aplauso para a Paula Margarido. Olá! Bem, então agora sim, vamos à cozinha. Deixamos a sala para o último lugar, pode ser? Vou só pôr Quer deixar aqui aqui a vela? velinha. Deixa aqui à vontade. Está bem? Pode sim. pôr. E o lírio vai connosco? O lírio vai connosco. E o lírio? O lírio vai para ali. Vamos embora. Pode deixar aqui Aqui. tudo, depois já nos explica tudo. Bom, então vamos a dicas essenciais. Neste momento estamos aqui perante, não uma casa, mas um cenário novo, um programa novo, com todas as energias inerentes a uma coisa que nasce, não é? Portanto, tudo cheio de vontade, encantado, etc. Se estivermos a falar de uma casa ou de um cenário, é indiferente, há determinados detalhes que, não falhando, ajudam a vivermos harmoniosamente. Exatamente. Quais? Por exemplo, na cozinha. Na cozinha, para já seja funcional. Certo. Aqui vou-lhe só dar uma crítica. Para as senhoras que cozinham e os senhores que vão de casa, a placa tem que estar no meio. Pois. Porque nós andamos com as taxas, coisas, e o ideal é estar aqui no meio. É estar no meio, muito bem. Portanto, mas pronto, o arquiteto fez assim e, enfim, também não se vai cozinhar cá muito. E quem cá vem hoje é o chefe José Avilés. Já vi. Portanto, vindo do José Avilés, ele cozinha Vai em qualquer tudo lado. em qualquer lado, exatamente. Ora bem. Outras coisas é ter muita arrumação. Hoje em dia precisamos de muita arrumação,
sobretudo ter os vários objetos que nós consideramos essenciais à vista, que seja fácil de chegar os até pratos, eles. os talheres, aquelas coisas todas. Quando nós temos na nossa casa o fogão ao lado do lava-loiça, que acontece muitas vezes nas cozinhas, nomeadamente apartamentos mais pequenos, nós devemos pôr o elemento árvore ou madeira. Isto é uma dica de Feng Shui. Força. Vamos imaginar que aqui está o lava-loiça e aqui está o fogão. Nós colocamos este elemento, que é a energia árvore, que é uma planta, que pode ser também uns talheres ou umas colheres de pau, para fazer a harmonização do fogo com a água. Portanto, isto é uma dica daquelas muito básicas. Simples. E fica bonito lá em casa. E fica bonito lá em casa. É servida de alguma coisa? Não, muito obrigada. Olha para isto. Isto é uma coisa que, sim, senhor. É iogurtes, é gelatinas, é alfaces, é tudo bonito. Podemos fazer uma sopa, pelo menos, quanto mais o resto. Não precisa de nada, então. Não, está tudo bem. Então devemos só que as facas à vista é daquelas coisas que eu não gosto. Ai, mas é que toda a gente tem facas à vista nas cozinhas. Pois, mas até porque já há estas coisas bonitas. Sim. Não se deve pôr. Para quem tem crianças, não aconselho. Para quem tem crianças, naturalmente não. Mas estou a falar em termos de Feng Shui ou o facto da faca não é bom. É preferível uma coisa pôr muito nas gavetas. pontiaguda. É muito pontiaguda, é muito agressivo e eu prefiro guardar nas gavetas. Olha, mas as gavetas, as crianças chegam mais depressa do que para cima de uma pancada. Bem disfarçado. Bem disfarçado. Portanto, em termos de cozinha, estamos conversadas. Está tudo bonito, está tudo ergonómico, também funcional, que isso é muito importante. Exatamente. Aqui no livro tenho... Deixa-me só mostrar. Aqui no livro vem um capítulo sobre o Feng Shui e sobre como utilizar o Feng Shui de uma maneira muito simples, eu diria ocidental, Sim. de maneira a perceber como é que nós podemos aplicar o Feng Shui. E vem também algumas dicas para a cozinha, ou seja, acompanhamos os compartimentos todos. Certo. No hall, por isso é que nós entramos pelo hall, depois vamos à sala de estar, à sala de jantar, à cozinha, às quartos das crianças, ao escritório, ao cantinho zen. Portanto, isto lá está uma imagem do que será suposto ser uma cozinha, não digo ideal, mas pelo menos organizada e funcional. Hoje em dia os clientes estão a pedir muito as chamadas ilhas. Eu sou arquiteta, como sabe. Eu sei, por isso mesmo. E foi assim que ontem tive a escolher cozinhas, como Exato. a cliente. O problema das ilhas é o tamanho das cozinhas em Portugal. É Sim. porque há poucas pessoas que tenham a possibilidade de ter De uma fazer. cozinha que tenha lá tudo, quanto mais ainda uma ilha. Pois. É tudo no mesmo continente e já é uma sorte. Porque eu também adorava ter uma ilha, para dizer a verdade. Vamos até à sala, Vamos querida até à Paula. sala. Vamos lá, um grande aplauso aqui para a nossa Paula. Que maravilha. Olha, se quiser podemos estar aqui à vontade sem Sim. precisar de nos estarmos a sentar. Mas Imagino que eu lhe dizia, vou venha já até pôr cá a aqui, casa. aqui a velinha, vou aqui mostrar como é que nós podemos Vamos lá aprender. fazer uma coisa que quando nós entramos esquecemos ali daquele cantinho, que é o cantinho que pode ser o cantinho da leitura, o cantinho zen, o cantinho para respirar, porque os meus clientes e a grande maioria das pessoas, de norte a sul do país, ainda estão muito estressado. E então uma das dicas que eu dou é crie um espaço na sua casa para respirar. E que seja de facto esse espaço criado para esse efeito. Sim. Não é aproveita a sala, deite-se lá e respire. Não é isso. Não. É um espaço específico. Pode ser um cantinho, pode ser uma zona da sala mais resguardada. Às vezes as pessoas têm aquelas maravilhosas marquises fechadas e não sabem o que é que vão fazer e põem tralha e eu digo, porque é que não transformar esse espaço num cantinho zen? Quer ir até aquele cantinho Quer? então para dizer como? Vamos Então até vamos. lá. Isto é que é passear. Uma pessoa tem que se mexer. Ora bem, aqui temos o cantinho dos livros. É bem giro, não é? Está muito giro. Aqui nós podíamos colocar o quê? Um tapete, uma certo. boa almofada, pôr um pequenino altar. Como é que nós podemos pôr o altar? Ali no livro de Uma Casa Organizada explico como é que nós podemos fazer um altar. De acordo, e eu digo assim, a pessoa tem a sua crença, a sua fé, Claro. pode pôr um santinho, pode pôr uma Nossa Buda, Senhora, pode um pôr Buda, aquilo em o que que quiser. acredita. Mas, além disso, pomos cristais, pomos uma velinha, pomos uma planta ou uma flor, pomos um rosário ou uma japamala, que são os rosários budistas. O que é que podemos pôr mais? Uma Quais são taça os de cristais titana. específicos? Eu gosto muito da ametista. A ametista é chamado cristal adequado para a meditação e para relaxar e para a pessoa abrandar, ou seja, para a pessoa anda sempre muito agitada. Para as crianças que são mais, que à noite estão mais ativas, eu digo sempre, coloque
uma pedrinha de ametista ou um quartzo rosa, que também é bom para acalmar. Certo. Portanto, no livro vem um capítulo dedicado à casa holística, que com pequenas coisas nós podemos transformar a nossa casa muito melhor, com melhores energias, com harmonia. Oh, Paula, quantas vezes nós sentimos? Eu senti-me isso imensas vezes e sigo o seu trabalho há muito tempo, como sabe, e portanto conversamos até. Entra-se numa casa e a casa pode ser a mais bonita de sempre. Do mundo, exato. Mas aquilo ali parece que é tudo cinzento, uma pessoa sai dali com uma dor de cabeça, não é? É. E eu sou apologista das casas com cor. Isso. E no último capítulo do livro, assim, apostem na cor. E podem ser detalhes, não é? Detalhes, Vamos até a sala. até uma sala, pode ser ali uma almofada mais colorida, as plantas também dão esse colorido. Portanto, tudo isto ajuda-nos a criar um bom ambiente. Certo. Então agora estamos na sala. Estamos na sala. Eu já vou-lhe dar uma novidade. Ai, Paula, diga-me tudo. Há um ano atrás estive cá. Pois a foi, falar, não foi bem aqui, mas a falar foi aqui. Do Destralha a sua casa. Foi É aí só que para nos dizer conhecemos. que já vai na terceira edição. Uau, Ou que seja, maravilha. isto foi o começo, ou seja, primeiro nós devemos destralhar a nossa casa e depois arrumar a nossa casa. Destralhar significa tirar tudo o que é tralha. Toda a gente sabe, e não há casa portuguesa, apesar de às vezes parecer, que não tenha coisas a mais, que não servem para nada. Só que o que é que nós fazemos? Cada vez que temos uma prateleira vaga, em vez de arrumarmos as coisas direitinhas, pomos para lá tralha. Tudo. E, portanto, nós podemos pegar na tralha e doá-la. Doar, dar a quem reciclar, precisa, reciclar tudo. Vender, é uma das coisas que eu digo muito aos meus clientes, venda, que tem muita coisa lá em casa que tem valor. Não é preciso ir comprar um sofá novo, pode reciclar esse sofá pondo um novo tecido. Claro. Portanto, tudo isso nós podemos fazer. Eu sou apologista, como sabe, do destralhar e do reciclar. Nós podemos fazer isso. E aqui temos Ora bem, os então nossos que pedras são cristais. estas? Que cristais são? Então, deixa cá ver, ainda falta um. Eu que sei, este, bem sei. Que é um que eu ando sempre comigo. Porque as pessoas, quando não sabem, às vezes entram em lojas que têm uma série de cristais, Pois. pedras, etc., e nem sabem o que escolher porque não percebem o que é que fará bem à sua própria casa. E agora estou à procura do... Telemóvel. do meu anjinho da guarda. Ah, Olha, só esta delícia. é delicioso mesmo. E este é ametista, ou seja, este ajuda a acalmar. Quando eu escrevi os dois livros, portanto, Sim. este e o Destralho e Uma Casa Organizada, usei sempre em frente ao meu computador este, que era para me pedir sempre ao meu anjo da guarda inspiração Sim, exatamente. e para me ajudar a escrever um livro divertido, porque hoje em dia, para os autores, é um grande desafio escrever um livro apetecível, claro. motivador, e isso foi graças a este cristal. Sim. E este que é uma florite. Uma florite. Florite. Eu antes tinha um pendente, Faz mal. que ajuda a ficarmos focados. Ou seja, para as crianças... Uma espécie de ômega 3 em cristal. Ajuda ali no foco e na memória. Muito bem. Florite, não É se florite esqueçam. e é lindo. É lindo mesmo, é maravilhoso. Portanto, isto nós podemos usar na nossa casa, no nosso escritório. É uma ferramenta muito boa. Certo, Paula, e Esta aqui? é a famosa torre de selenite, que aconselho a termos lá em casa, porque é um cristal que limpa os outros cristais e energiza os outros cristais. Portanto, deve ter-se na sala, por exemplo? Na sala ou no nosso quarto. Ok. Porquê? Porque nós usamos muitos brincos, muitos acessórios, muitos metais, e eu à noite ponho à volta, imaginam, são os colares todos, tudo ali à volta para limpar os cristais. E este? Este é a chamada turmalina preta, que é fundamental também termos em casa e no escritório, porque este está provado que é bom para diminuir a energia eletromagnética. Ah, isto é ótimo. Exatamente. É. Eu tenho uma pedra de sal dos Himalaias, Sim. que se liga também, porque dizem que também é bom nesse sentido. E olha, pelo menos Sim, tenho sim, lá sim. aceso. Só para terminar, porque faltam estes. Estes são de proteção, é chunguite, portanto... Chunguite? Sim. Esta é fácil de curar. Chunguite, quem não quer? Estes são muito bons para proteger. Este pode andar no bolso das calças, portanto ajuda. Ai, acho que preciso de uma chunguite. Ah, sim, isso é de proteção. Vou levar Estas uma. são as chamadas pedras de Arcanjo Miguel, ou espada de Arcanjo Miguel, que são muito bonitas e também são de proteção. Também podemos ou usar ao pescoço ou usar também
nas calças. Com alguma coisa que ande sempre perto de nós Sim, e connosco, é não é? de proteção. Portanto, Sim. trouxe estas pedras de proteção. Obrigada. Claro que os cristais são um mundo. O livro tem também vários exemplos gráficos que já vamos ver. Sim. Que eu pedi à produção. Sim. Podemos Nós vamos passar.